Então, como ele trouxe ali no livro, para vocês precisarem o verbo to be, né? Na minha época, a gente falava verbo to be, porque a minha professora escrevia to be junto, né? Ela fazia de propósito. Toby. Verbo to be, a gente falava, mas é verbo to be, né? E você sabe o que significa o verbo to be? Top. Sabe o que significa o verbo to be? Sim. Ser e estar. Ser ou estar, né? A gente traduz para estar, né? Mas para eles é tudo sou, né? Como o inglês ele é uma língua que a gente tem que interpretar ele, a gente traduz para estar também. E temos as pessoas, né? As pessoas vocês já devem saber quais são, né? Caraca, tem 18 mensagens que eu nem vi. Quais são as pessoinhas lá? É igual no português, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Como que é em inglês? Ninguém sabe? Ninguém sabe? Ô, prof, sei, mas não se lembro. Não se lembra? Então vamos recapitular, né? O I, né, é eu, né, referente a eu. Então, I am, eu sou, né? I am. Então, que tá na afirmativa, né? Temos o you, de tu, né? Então, fica you are. Temos o he, she, it, né? No inglês, no geral, tirando essa pessoa he, she, as coisas elas são sem gênero, né? O gênero neutro. Mas a única exceção que tem é o he e o she. Que o he é quem? O he é ele ou é ela? Ele. Ele. E o she? Ela. Ela. E o it? Para coisas ou Isso. objetos. Isso mesmo. Então, he, she, it, como o verbo to be, ele é um verbo que é, como pode dizer, irregular, ele muda a conjugação conforme for a pessoa. Por isso que fica o I fica I am, o you fica you are, o he, she, it, né? A gente usa o is, né? He is, she is, it is. Temos o we. Qual seria o we? Nossa. É nós, isso É o mesmo. quê? We. It is? We are, né? Nós somos. Isso. E temos para terminar, né, o they, né? Entre o e o they temos o you também, né? Mas eles às vezes eles não colocam. O you tanto para você quanto para vocês, né? A gente usa o you are. Então aí depende, isso precisa de interpretação, né? Para saber se é no plural ou se é no singular. E temos o they, né? Alguém sabe o que significa they? Eles ou elas. Eles ou elas, né? Na verdade, seria elas, né? Porque eles não têm gênero, né? Mas como a gente traduz para o português, é eles ou elas, né? Então, they are também. E daí, na apostila, eles trouxeram a forma negativa do verbo to be, né? Então, toda vez que a gente for negativar uma frase usando o verbo to be, quem fica na negativa é o próprio verbo to be, né? Então, aqui eles trouxeram extenso, mas tem as contractions também, que é igual, né? Mas peraí, tem mais uma. Então, a negativação ali da frase, né? Deixar a frase na negativa, a gente transforma o verbo, né? Então, coloca not na frente do verbo. Então, ficaria I am not, né? He is not. It is not. Então, tudo, né, vai not na frente do verbo to be, né? Na frente, tipo, tem o verbo to be. Então, vou escrever a formulinha aqui, né? Porque às vezes as pessoas a confundem. Então, ficaria sujeito, mais verbo to be dele, né? O verbo to be, o verbo to be dele, mais o not, né? O verbo todo. Então, aí todo o not vem sempre na frente. E daí a gente pode ver, né? Aqui ele trouxe por extenso, I am not. Mas aí eles têm as contractions, né? As contractions, eles reduzem a frase, né? Eles comem, entre aspas, algumas letras, né? Então fica I am not, no caso do I.
You, como que é? You're not. You aren't, na verdade. You aren't. Você não é. Isn't. Então, eles comem ali o ozinho, né? No inglês, eles têm essa mania de falar muito rápido e comer palavras. Igual a gente fala no português. É que para nós jovens não é muito comum, né? Mas copo d'água, né? Então, eles também, igual nós, eles comem algumas palavras, só que com mais frequência, né? Umas letras. E para questions, tem... Uma grande abreviação. Contractions é uma abreviação, né? É que a gente fala contractions, parece contração, né? Mas a contração nossa é contração de útero, por exemplo, de músculos, né? Não, eu quero dizer que esse tracinho que eles botam, tipo, é muito É uma mais fácil de abreviação. falar a letra em vez de falar o tracinho. É muito mais fácil. É uma abreviação, né? Porque em vez, eles não falam assim, igual a gente fala em cursos de inglês. I am not okay, né? Eles falam, I'm not okay. Então aí eles São rápido. Eles Os falam muito brasileiros são rápido mais e lentos acaba que tudo. contraindo a frase. Então, eles comem as letras para ser mais fácil de falar. Então, por exemplo, também, na escrita, né? Tipo, quando vocês ficarem mais craque em inglês, as pessoas, em vez de elas perguntarem assim, vou falarem na afirmativa, you are okay. Eles falam assim, you're okay. Ou you're okay. Olha só, Okay? you're okay. Já vi essa. Eles comem um monte de letra, porque para eles é mais fácil, né? Então, essas são as contractions. Por isso que tem o do ou don't, o don't ou do not, no caso, o does not e o doesn't. Então, são todos contractions das frases, né? Também pode ser you're okay. Então, eles, como pode dizer? Na vida normal e informal, eles não ficam colocando o apóstrofe, mas vocês que são, a gente é brasileiro, é melhor a gente colocar, né? Mas aí, quando a gente não coloca, a gente também tá mais familiarizado com a língua, né? Então, depois a gente vê uma aula só dessas contractions e letras que eles comem, e tipo o Y de porquê vira só o Y, porque tem o mesmo som, e assim por diante, né? Mas eu já estou fazendo muitos devaneios, né? Então vamos retomar aqui. Question, né? A gente já viu do do também, né? Que switch, né? Então troca o sujeito com o verbo, né? Então sempre quando eles vão fazer uma pergunta, eles trocam, fica verbo, todas as perguntas, não importa o verbo que eles vão colocar, sujeito mais complemento. Então isso é para perguntas. Então, no verbo to be não é diferente, né? E aí eu uso o verbo to be respectivo da pessoa. Então, no I é o am, né? Então, ficaria am I okay? Então, eu estou bem? Are you okay? Você está bem? Is he okay? Ele está bem? E assim por diante. Oi, pergunta. Ô, professora, quando eles vão falar, eles falam ok, um negócio assim? É ok. 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 Não, se escreve ok mesmo, igual ele falou. Se escreve assim, ó. O ok, A ele se pronúncia escreve é assim. diferente, né? É ok. Só que aí a pronunciation é ok. A gente no português, a gente enfiou essa palavra E aí, mano, ok? para nós. Mas para nós seria ok, E né? aí, mano? Ok, velho? Ele fala tão rápido que parece ok, daí É parece ok. ok. Mas no português, se a gente deixasse no português, ficaria ok, né? Ok. Porque é o nosso alfabeto, é ok, ou ok, né? Para eles é Nossa, ok, né? Vocês eles já viram a aula do alfabeto? Brasileiro, né? Não podiam fazer tão difícil o negócio. Cada uma língua, né? Tem que ouvir eles tentando falar brasileiro, meu querido. Eles se pior do engasgam que a pra gente caralho. tentando falar inglês, é eles tentando falar brasileiro. Tipo, tu português. manda ele falar tubarão, ele fala tubarão, tá ligado? É, porque eles não têm acento. Tubarão. Eles não têm acento na... Tubarão. Tubarão. Eles falariam assim, tubarão, né? Tubarão. Porque não tem acento Tubarão. na língua deles. Eles não usam acento. Então, vamos retomar aqui. Agora, deixa eu ver, travou meu próximo. Cadê, meu? Peraí.
Tubarão. Ah, fica nervoso Tubarão. já. Tubarão. Tubarão. Nossa, peraí, travou aqui meu negócio, peraí. Aí, agora sim. Então, eu já passei aqui o verbo to be, né? Agora, a gente vai recapitular das aulas anteriores que a gente tinha visto o do e o don't, né? O uso do verbo auxiliar, né? Então, o verbo auxiliar, como eu tinha dito, ele não tem tradução no português. Ele é um verbo que enfiar ali para negativar uma frase ou para deixá-la na interrogativa. Ele não tem tradução. No português, a gente pergunta na entonação, né? Então, eu posso falar na afirmativa, você está bem? Quando eu posso perguntar, você está bem? Então, a gente pergunta por entonação. A gente não tem nada que mostre que a gente está perguntando, pelo menos na linguagem, né? Quando a gente vai escrever, a gente coloca ponto de interrogação. Eu, no caso, eu nunca coloco ponto em nada, né? Então, ninguém sabe se eu estou perguntando ou não. Mas aí, por nós, é entonação. Para eles, aí eles utilizam esses verbos auxiliares, né? No caso que a gente viu, é o do ou does, né? No caso de perguntas, e don't e doesn't, no caso de negativar a frase. Oi. Diga. Eles não usam entonação, apenas o do e o das? Falam Então, ele normalmente? serve como seria a nossa entonação, né? Por isso que eles trocam o verbo com a pessoa. Serve para eles perceberem que é a pergunta. Só no acho que em línguas latinas a gente pergunta por entonação. Mas, por exemplo, o espanhol. É que eu não consigo fazer o ponto de interrogação ao contrário no meu computador. Mas tem aquele ponto de interrogação ao contrário para fazer pergunta. Esse é o jeito que eles sabem que a pessoa está perguntando. No inglês, é trocar o verbo com o sujeito. Né? Isso, esse ponto aí. Então, eles perguntam, estás bien? Aí eles perguntam com esse ponto. Mas na linguagem... Bien, meu amigo. E daí, eles na linguagem também não tem... É por entonação também, né? Só na escrita. Você passa? É, isso aí. É o que passas? É, isso aí. Eu não sei, não hablo espanhol. Hablo, pero no mucho. Aí, No mucho espanhol. Yo hablo español. hablo básico. Muy mal. Muy mal. Tá, vamos retomar aqui a English. Ok. Hoje é English. Então, assim, o Pero do, que sí, né? pero que no. O do ou does. Chega já, ô Ok, filha da... então, eu vou mutar todo mundo. O do ou does, então, né? Ele vem para fazer pergunta quando o período ele está no presente, né? Então, eles vão O do cara já foi para o simple desmonetizado. present, né? Então, do you work here? Então, você trabalha aqui? Então, seria no presente, né? Does she likes pizza? Então, ela gosta de pizza, né? Aí alguém pode perguntar, mas professora, por que que não pode ser, no caso das negativas, né? Por exemplo, I don't work here. Eu não trabalho aqui. Ah, por que que não pode ser I not work here, né? Porque seria tradução literal, eu não trabalho aqui, né? Ou I no work here. Porque um santo Cristo, lá no século XVIII, ele enfiou esse do como verbo auxiliar. Ele inventou isso. E daí todo mundo teve que engolir. Ele enfiou no dicionário e aí todo mundo teve que engolir, entendeu? Eu tenho uma aula sobre a história do inglês, por que que eles colocaram certas palavras. Por exemplo, Engoliram. Shakespeare. Não, aquilo lá. Shakespeare, ele enfiou mais de 500 mil, não. 2.000 palavras, 3.000 palavras no dicionário. Então foram coisas da cabeça dele que ele pegou e enfiou e a gente teve que engolir. Então, assim, linguagem é uma coisa que não tem muita explicação, né? Principalmente, por exemplo, a gente que tem a vertente latina com eles que tem a vertente anglo-saxônica. Então, às vezes, por que não é isso e aquilo? Porque Deus quis. Na verdade, porque como que é o nome do cara? Smith, né? Não, é Johnson. Sir Johnson quis. Cláudio. É o Cláudio Jorge. Porque ele quis, entendeu? Ele quis, e daí ele enfiou e a gente tem que engolir. Então, esse do not ou does not, né, é a conjugação de verbo no presente para a negativa, né? E o do e does para a interrogativa.
Então, aí temos um pouco da diferenciação aqui do do e do does, né? Ou does not. Eu vou falar do e does, mas vocês sabem que na negativa a gente acrescenta o not na frente, né? Então, o do, ele é utilizado para as pessoas I, you, they e we. E o does, né? Eu falei para outra turma de ontem, o he, she, it, eles sempre são os diferentões, né? Tudo que os verbos vai, tipo, faz A, o he, she, it faz B, né? Sempre é diferentão. Na conjugação também, né? Conjugação na afirmativa. A gente não utiliza o do e does, né? Ou do not, does not, na afirmativa, né? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, o he, she, it também, ele conjuga o verbo diferente dos outros, né? No presente, né? Então, a gente acrescenta S, ES ou IES. A gente já tinha visto essa aula, acredito eu. Eu lembro que eu fiz com a Isabela. No sábado, agora eu não vou me lembrar. Mas aí a gente acrescenta S, ES ou IES. Então, por exemplo, I work at Jumper. Eu trabalho na Jumper. Então, o verbo, ele fica igual à forma dele no infinitivo, né? I work Que at pena, Jumper. eu não. Hã? Que pena, eu não. Aí eu vou falar do Clayton, que o Clayton também trabalha. Então, Clayton works at Jumper. Então, Clayton trabalha na Jumper. Só que o he, she, it, ele conjuga o verbo de uma forma diferenciada, acrescentando S, S ou IS, dependendo da situação. Eu não vou nem falar mais. Para de flodar o meu Eu chat, entendi a mano. referência. Eu entendi a referência. Aí, então por isso. Então, o he, she, it, ele é sempre o diferentão da situação. Então, quando a gente está na afirmativa, né? O maisinho ali que a gente coloca. Então, quando vem o he, she, it, vocês têm que lembrar de mudar o verbo, né? Então, colocar S, S ou IS, né? Então, my mom loves me, né? Minha mãe me ama. Agora, se minha mãe não me ama, my mom doesn't love me, Nossa, né? que Então, pesado, professora. Pra que fazer lembrar- essa referência? né? Vai que a mãe de alguém não gosta da pessoa, né? Mas aí lembrar também que quando a gente usa o verbo auxiliar, Nossa! quando a gente usa o verbo auxiliar does not, o verbo volta para a forma igual do infinitivo, até mesmo no he, she, it, né? Porque o does, ele já é o verbo alterado também, né? Então ficaria I do, he does, né? Então já está acrescentando um ES ali, então não precisa acrescentar o S no final do verbo principal. Eu vou deixar vocês fazendo esse exercício aqui, cadê agora? Esse exercício 3, né? Que daqui a pouco eu vou ter que iniciar outra reunião ali para vocês. Então, Caraca, já tá acabando? sim, a primeira parte, sim. Então, ali no 3, é para vocês completarem essas frases com a forma correta dos verbos, né? Então, vocês podem usar, né, o verbo, por exemplo, o verbo to be, né? Am, he, ou am, o are e o is, né? E daí os outros verbos. Então, aqui eu vou dar um exemplo do A. Ana, aí tem o verbo to be. Qual que é o verbo to be do Ana? Eu acabei de falar. She? She é a She, né? pessoa. Mas qual que é o verbo do she? O verbo is. Que Isso mesmo. Yes. Então, Anna is my wife, né? Então, vocês têm que lembrar do verbinho deles ali. Tipo, a pessoa é Anna. Anna é she. She é quem? Quem que é o verbo to be que acompanha? Então, a mesma coisa. Agora, na B, na negativa, né? Aí, she is not my sister. E assim por diante. Então, vocês vão ter que ver se está na positiva, na negativa ou na interrogativa, né? Lembrar que na interrogativa a gente coloca a gente troca o verbo com a pessoa, né? Lembrar disso. Na verdade, a resposta está praticamente dada aqui, né? Aí você tem que lembrar, você tem que ver se é o verbo to be ou se a gente vai utilizar o do, né?
Quando tiver o verbo to be, a gente só utiliza o verbo to be, não precisa do do ou does, bem. né? Aí, quando tiver os outros verbos para fazer pergunta ou para negativar, a gente usa do ou does, ok? Ok. Então, eu vou dar até 6h15 para vocês fazerem isso. Tá bom? 6h15, 6h10? Hã? Não escuto ninguém. Ué, não sei. Eu tô copiando aqui, prof. Tem que copiar esse negócio. Não tenho livro. Como você não tem o livro? Meu cachorro engoliu. Então, eu tenho 5 minutos aqui de reunião. Quem tiver dúvida, no 13, daí eu vou fechar e vou iniciar outro, tá? Ô, prof, eu tô sem o Oi. livro, eu tô aqui na casa da minha avó. Mas então escreve as frases, Tá bom. Eu já volto. tá? Vai, o que aconteceu? Eu acho que eu já vi esse tema uma vez e já fiz. Você já fez? Quem fez? Eu. Ah, Eu não acho. sei. Eu? O Leandro? Você já fez? Eu mesmo. Sim, eu acho que eu já vi esse tema. Que eu já mudei, tipo, de sala 3 vezes, essa terceira. Ai, eu não posso fazer nada, né? Aí você tem que engolir agora. Mas as mais pra frente você já fez? Acho que sim. Nossa! E agora? Esperar. Eu falei. Mas tem que falar depois com o Cleiton para ver se você terminou o livro ou não. Você tem que ver quantas horas você precisa fazer. Não, terminar eu não terminei, mas eu já fiz bastante atividade do livro. Então você vai ter que engolir eu aqui. Já? Fez rápido? Fez em 2 minutos? Não acredito. O que é pra eu fazer agora? Ah, só foi pegar o caderno, né? Então você vai copiar as frases ali. Do livro? É lógico. Tá bom, vamos aí. Já terminou, meu? Vocês são muito rápidos. Nossa, é difícil copiar do celular. Putz, verdade, né? Você quer que eu te mande um print no WhatsApp? Não precisa. Aqui a próxima aula eu faço no computador. Tá. Só tá faltando mais uma pessoa que veio semana passada e não veio nessa. Eu acho que é a Stephanie. A Minha Stephanie prima. entrou. Já? Aham. Nem vi. Acho que tinha entrado outro Eduardo semana passada. Opa. Cadê o Cláudio Jorge? Ele tá mudo hoje? Eu tô copiando aqui.
Terminou também? Que rápido. Ó, vai fechar minha reunião. Vou abrir outra. Tá. Beleza. Já volto. Entrem nas próximas reuniões. Beleza? Beleza, yes.